Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Conversamos agora com a cantora e compositora Maria Gadu. Obrigado, Gadu. Obrigada, Augusto. Olá a todas, todos que estão vendo esse vídeo agora. Vai ser um prazer conversar contigo. Maria Gadu está lançando um álbum novo aí pela gravadora Som Livre. O trabalho chama-se Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que é o nome de uma música que está gravada nesse disco, uma faixa, essa música dos irmãos Lô e Márcio Borges. Aliás, eu já vou perguntar, essa dupla não é fácil não, hein? Dupla de peso, né? Impressionante essa família e a trajetória de composição deles, né? Com o encontro com o Milton, com o Fernando, essa turma toda. E, para além disso, são pessoas espetaculares. Eu tive o privilégio de conhecer, conviver com o Lô e com o Márcio, por a forma como eles pensam, a forma como eles viajam dentro da construção musical. Sou muito fã. A dupla aí tem uma importância esse ano fortíssima, 50 anos do álbum Clube da Esquina, aí referência na música brasileira, né, Gadu? Total, o Clube da Esquina é um divisor de águas na vida de muita gente, acho que na vida da música mundial, né? Um encontro de muitas musicalidades, um álbum que fala sobre vários assuntos centrais na nossa vida, não traz só esse lance da canção pela canção, grandes manifestos no disco, o time de musicistas que compõe o disco, ele é todo perfeito, bonito ver um cinquentenário, assim, de um disco desse ainda sendo tão atual, tão vivo. Nesse álbum, além de gravar essa composição aí do Lô e do Márcio Borges, ela toca também, faz umas inserções eletrônicas, toca do Paulinho Mosca, a Renato Russo, tem músicas em inglês, italiano, espanhol. Como é que você juntou isso, Gadu, esse pessoal, essa diversidade nesse trabalho? Augusto, eu comecei a trabalhar com música há muitos anos atrás, quase 25 já, e eu tocava em bares, né? Então, esse exercício de tocar em bar te dá uma amplitude muito grande de repertório, principalmente aqui no Brasil, que tem essa safra tão múltipla, né? A gente pega a música do Oiapoque ao Chuí, são milhares de compositoras, compositores, ritmos diferentes. Eu acho que ter tido uma criação muito aberta também, a entrada de música dentro da minha casa sempre foi muito ampla, nunca teve um nicho, e depois ir trabalhar em bares onde eu tinha que ter um repertório muito extenso, né? Tocava por 8 horas seguidas, tinha que tocar de tudo, me deu a oportunidade de conhecer muita coisa. Então, essas canções acabaram fazendo parte da minha vida e aprendi com essas pessoas, com esses músicos, com essas cantoras, enfim. Quando eu resolvi fazer esse disco, que é, na verdade, um disco comemorativo, eu quis fazer esse panorama da diversidade das coisas que me acompanham a vida inteira. Então, tem de boy band, né, que é a canção em inglês dessa boy band irlandesa, que é o Westlife, até Renato Russo, Caetano Veloso, Rita Lee. É uma grande compilação, uma reverência, tudo isso que eu escuto ainda e me faz emocionar. Quantos anos de carreira, Gadu? Quase 25, tô ficando um pouco velha. Tá passando rápido, né, Gadu? Tá passando rápido. Essa opção aí de você gravar todos os instrumentos e tal, isso foi causado por quê? Por que você resolveu fazer essa experiência, né? Porque é possível. Eu acho que a gente vive num mundo muito machista, né? Principalmente dentro da musicalidade, dentro desse assunto, claro. Eu não tive muita oportunidade de ver, nem ser acompanhada por musicistas mulheres, né? É muito escassa a entrada da mulher dentro dessas áreas, tanto de tocar um instrumento, quanto de produzir os álbuns. Você pega a safra de álbuns brasileiros, eu não consigo contar numa mão álbuns que foram produzidos ou acompanhados por musicistas brasileiras, e me inspiro muito nas musicistas que conseguiram lograr esse lugar. Fazendo um parêntese, esse documentário que saiu sobre a Nara Leão, que estava ali sempre empunhando o seu violão, tocava muito bem, e era elogiada pelos companheiros dela, né, ali que estavam em volta, que normalmente são homens, né? Então, quando eu decido fazer isso, é porque é possível. E falei, cara, vou fazer porque quero, porque é possível, porque posso, porque devo. A Gadu citou a Nara Leão. A Nara Leão, considerada a musa da bossa nova, mas ela é muito mais do que isso. Ela
Já no começo de carreira, já circulou com música tradicional, foi para o samba, depois para a música do Nordeste, gravou Roberto Carlos e Erasmo, né? É um espetáculo, a Nara Leão. É muito rico poder ter luz em cima da história de Nara, né? Porque é muito ampla. A Nara realmente ela teve muita coragem em diversos momentos onde a coragem era perigoso, né? E não só de fazer essa grande viagem que ela fez nacional, com diversos tipos de música, quando ela faz ali opinião, aquela coisa maravilhosa, e a participação política dela dentro dessa rascunho ruim da história brasileira, dentro da ditadura, enfim. Eu acho a Nara um espetáculo, é muito importante, que eu acho que sempre achei a Nara desaplaudida, assim, sabe? Pelos louros do Brasil, assim, não era... Era muito raro você ver a Nara sendo citada como uma grande musicista, como uma grande persona da música brasileira. Estou muito feliz que esse documentário saiu e que as pessoas possam ver o tamanho de Nara Leão. Você falou da ditadura aí, Gadu. Você gravou uma música lá que Zé Ramalho gravou no finalzinho da ditadura, 1979, lançou no álbum clássico dele, a música Admirável Gado Novo. Você faz umas inserções na música, parece preocupada, né? Você cita os protestos lá de 2013, a prisão da ativista Preta Ferreira e também a primeira, né, marcha ali das mulheres indígenas. Eu queria que você falasse dessa música, dessas citações que você fez, muito importante nesse momento, né? Total, total. É uma música brilhante, né? O Zé sempre trazendo dentro do repertório de composição dele coisas desse tipo, não é a única, né? Mas acho que essa teve uma grande visibilidade. E aí a gente pula esses anos todos e tem aquele conflito em 2013, onde explodiu-se todas as causas, e aí eu acho que a gente começou a entender o caráter das coisas e das pessoas. Acho que foi um momento muito marcante, né, para a nova era política do Brasil. E depois disso, selecionei coisas que para mim foram muito fortes, né? A prisão da Preta, que é uma grande irmã minha, grande amiga, que é uma coisa completamente arbitrária, essa prisão política, nitidamente, e que marca essa evolução do que já estava acontecendo. Então, a gente tem ali o assassinato de Marielle Franco, a prisão da Preta Ferreira, e, sobretudo, a primeira marcha das mulheres indígenas, que são as donas matriarcas dessa terra, né? Então, como é que a gente, em 2019, tem a primeira marcha das mulheres indígenas? Foi um evento lindíssimo, eu fui, e ver tantas mulheres, milhares de mulheres de centenas de povos diferentes reunidos em Brasília, ali reivindicando seus direitos e comemorando a permanência de suas culturas. Eu acho que é um rascunho do que a gente está questionando esses anos todos, enfim. Acho que essa canção traz muito esses questionamentos e também a analogia que agora a gente chama os gados, né? O que são os gados hoje para a gente? É esse povo que gosta do Bolsonaro e que parece que não vê a realidade, não sei. Achei muito legal essa inserção sua, né? Que você fez, deu peso à canção, fazendo essas preocupações suas, né? Que são atuais, são nossas preocupações também nesse momento difícil que a gente vive, complicado, né? Muito complicado, muito complicado. Mas a esperança, ela não morre, né? Estou com muita fé nesse ano, acho que a gente conseguiu construir, juntar essa força popular nesses últimos anos, a custo de muita dor, a custo de muito sangue, infelizmente, mas a gente conseguiu se acoplar e que a gente conseguiu fazer uma grande virada esse ano, porque não dá mais. Maria Gadu, como é que está aí esse ano? Já citou, né? Mas o que tem de projeto? O que você está esperando aí, né? Até dezembro? Bom, saiu o disco, né? A gente está programado para fazer os shows esse ano, mas infelizmente, como da primeira vez, a arte sempre primeira a parar, né? Quando a Covid ganha outras proporções. Mas ainda tenho esperança que estou com muita fé na vacina, enfim, que a gente consiga contornar essa situação e que a gente possa fazer essas discussões, fazer esse concerto. Tenho feito muita produção de cinema, de trilha sonora, então tem coisas que eu acredito que ainda vão sair esse ano, se a gente conseguir concluir. A arte, né, o audiovisual também se prejudica muito, mas a gente está fazendo muito esforço para que saia esses projetos.
E, enfim, sou ativista, estou aí na luta com os povos indígenas, a gente tem uma agenda bem importante ambiental, socioambiental esse ano. São agendas que vêm ganhando mais visibilidade, né, ao longo de que isso vira mais urgente. Infelizmente, isso vira visível porque fica urgente, né, mas, enfim. Então, tem uma agenda bem importante esse ano também. É um ano importante, é um ano grande, né, é um ano de mudanças, né. O que deu para compor aí nesse período aí de recesso, né, dessa coisa de isolamento social? Aí você produziu esse disco, mas o que você sentiu aí nesse período? Na verdade, esse disco eu gravei em 2019. Ele foi produzido no fim de 2019, inclusive eu entrei em estúdio, deu uma semana, a Preta foi presa. Então ele foi até gerado dentro de bastante conturbação, assim. E aí eu só finalizei ele durante a quarentena. Compus algumas coisas, escrevi bastante coisa, mas não sei, ainda não fiz uma avaliação se essas coisas são inspiradas ou não. Acho que eu estou fazendo agora uma avaliação. Mas eu me dedico ao estudo, assim, mais do que colocar no mundo, até preferi colocar esse disco, que é um disco de releituras, né, de reverência ao que já foi feito, porque tem muito respeito. Acho que mais do que colocar no mundo agora, eu estou a minha demanda é absorver, então, estudar, aprender, para saber como é que a gente pode se articular melhor, assim, eu acho que a gente vem lidando também com muita informação rasa, a gente está muito imediato, não se aprofunda, e isso deixa a gente muito frágil. Então, eu me dediquei esses últimos 2 anos ao estudo. Bacana. Maria Gadu, nós estamos no final da nossa conversa, mas queria que você deixasse uma palavra aí, cultura, né, como você disse, né, foi a primeira a sofrer a pandemia, está voltando aos poucos, mas a gente também tem situações aí de anticulturais, né, permanentes, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, que você espera, você é ativista, citou aí a questão ambiental, indígena, importantíssima, mas tem essa questão da cultura que você é agente ativo aí desse meio. Eu acho que a gente está vivendo uma grande mostra, né, do que podemos ser, do que fomos, do que, sei lá, estamos sendo. A cultura é um reflexo, né, da história, é um reflexo da situação, da raiz de um povo. Acho que a cultura é o grande chamariz de tudo, né? Então não tem como falar de cultura sem falar de raízes, sem falar de povos indígenas, sem falar da população preta, sem falar. Eu acho que a cultura ela mostra tudo isso que a gente carrega, do que a gente vive, por isso que a cultura apanha, né? Mas antes da cultura apanhar, os povos estão apanhando muito antes. Então, eu acho que a gente tem aí um ano de reflexão e ação, mais do que nunca, de se unir, enfim. Eu estou tentando manter minha cabeça, acho que como todo mundo, bem, porque a depressão bate, a gente fica muito entristecido, muito enraivecido. Apoiar movimentos culturais, eu acho que é essencial agora para a gente fazer um grande elo. Tem muitas coisas bonitas saindo, enfim, a gente está conseguindo relevância em várias plataformas em que a gente não tinha, quanto população LGBTQIA+, como população preta, população indígena, enfim. É um ano de unir tudo isso, de alicerçar as nossas vontades e de tirar o Bolsonaro do poder, é o grande foco desse ano, e a gente vai conseguir, é nisso que eu estou focada.